Abre a sua Bíblia mesmo, assentados em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro poético, é um livro também de uma forma familiar, porque o livro de Cantares de Salomão fala sobre o amor, fala sobre os 3 tipos de amor. O livro de Cantares de Salomão fala sobre o amor eros, o amor carnal, fala sobre o amor philos, o amor fraternal, e fala sobre o amor ágape, o amor eterno, o amor verdadeiro. O livro de Cantares de Salomão fala também a respeito do arrebatamento da igreja, do amor da igreja para com o seu noivo Jesus Cristo, e o amor de Jesus pela noiva e o amor da noiva pelo noivo. O livro de Cantares de Salomão era um livro tão temido pelos judeus, porque é uma forma poética, amorosa, sexual, e esse livro era só lido depois dos 18 anos, quando o judeu completava 18 anos, ele poderia ler o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão podia ser lido com menos de 18 anos, porque ele é um livro realmente de forma amorosa, de uma forma falada, pragmática em relação ao amor e algumas regras do amor. No capítulo 3 de Cantares de Salomão está escrito da seguinte forma: de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado de minha alma, busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, e então lhe perguntei: viste o amado de minha alma? Mas os deixei. Encontrei logo o amado de minha alma, agarrei-me com ele e não deixei ir embora. Aqui no capítulo de número 6, aliás, capítulo de número 3, que diz, no versículo de número 10: fez colunas de prata, espalda de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. No capítulo de número 5, verso 3: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma flecha, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir o meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta de ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, e espancaram-me, e feriram-me, e tiraram-me o manto. Os guardas do muro fizeram isso com ela. Conjuro-vos, filhos de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhes direi, que lhes falei de amor. No capítulo 6, no versículo 2, que diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear os jardins e para colher os rios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Repita o verso 3, a igreja bem forte. 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta de
Querido e eterno, soberano e arquiteto do universo, Criador dos céus e da terra, nos impulsa ao receptáculo do teu esconderijo. E lá faça que essa família se abrigue durante esta semana. Leva esta família para o lugar de mistério, no oculto do teu tabernáculo. Esconde esta família durante essa semana e sela cada família dessa que está aqui nesta noite. Sela com a vitória e com a bênção do Senhor. Diga glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus homem, Jesus Deus. Como homem, ele tinha mãe e não tinha pai. Como homem, ele tinha mãe e não tinha pai. Como Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Como homem, ele sentiu fome. E como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele sentiu cansaço. Como Deus, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, ele levou o homem a Deus. E como Deus, ele levou Deus aos homens. Aleluia. Como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele consolou a muitos, dizendo: não chores mais. Como homem, ele sentiu dor. Como Deus, ele é o médico dos médicos e carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Esse Deus que se materializou, se encarnou, esse Deus que a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés, demonstra em uma demonstração exuberante de amor, de se colocar no útero de uma mulher por 9 meses. Um Deus que o céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés, o mais profundo dos abismos, ele coloca o seu dedo mindinho. Esse Deus, na expressão máxima, numa expressão patentosa, ele admite ficar no útero de uma mulher, de uma moça, podemos dizer assim, sujeitando a lei de ficar ali 9 meses. Dá para você imaginar isso? Um Deus que o céu é o trono, a terra o escabelo dos seus pés, ele se submete à lei da criação humana, à lei da gravidez, à lei da gestação, e ali naquele útero apertado está sendo canalizado, encarnado, um Deus que ama tanto o homem que queria vir pela porta. Ele poderia muito bem fazer como o inimigo fez. Ele poderia apossar-se da cobra, como o Satanás fez, incorporar-se em uma matéria, porque ele é espírito, para entrar no mundo da matéria. Mas para entrar no mundo da matéria é necessário a gestação, é necessária a gravidez, e ele vem pelo caminho certo. E esse Deus tremendo se submete ali àquela gestação de 9 meses. Este amor imensurável, este amor tão profundo, que nós não entendemos e não compreendemos, não porque nós não somos racionais,
Mas porque este amor, ele não está dentro do raciocínio, não está dentro da lógica, não está dentro do conceito, não está dentro de filosofia, não está dentro de nenhum conceito religioso. Este amor, ele é universal, porque Deus amou o mundo, é universal. E não tem um livro para expressar, narrar e relatar. Porque, senhoras e senhores, a realidade mais expressiva, mais enfática, mais verdadeira, que sem sombra de dúvida, indiscutivelmente, é que Deus ama a todos. E Ele ama de uma forma geral, corpo e alma e espírito, no preâmbulo do seu amor. Ele aceita o homem como ele é. Como ele é. E nós veremos dois personagens à luz do contexto social, da empatia, Raabe e Maria Madalena, dois personagens à beira do caminho da sociedade, a jogada, banidas, mas acolhidas por Deus, o Senhor dos Exércitos. E vejo também um personagem que, se analisar a sua vida de uma forma analítica e não sintética, podemos deduzir a vida de Zaqueu, podemos deduzir o encontro de Jesus com Zaqueu, podemos deduzir que a única ordenança para ser salvo é a fé verdadeira em Jesus Cristo. E já dizia um poeta em sua poetisa: se todos os homens fossem escrivão e todas as árvores deste mundo fossem caneta, e todas as águas do oceano, dos mares e dos rios fossem tinta, nem mesmo assim o homem poderia narrar, relatar e escrever o amor de Deus para as suas criaturas. E dentro da minha insignificância, quero expressar no livro de Cantares de Salomão duas noivas. O tema desta noite: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Para eu poder levar os irmãos aos meandros dos recônditos dos mistérios deste livro, é necessário você ficar em espírito de oração, porque o inferno nesta noite será abalado pela palavra do Senhor dos Exércitos. Porque uma das coisas que mais afeta o inferno e machuca o inferno é falar do amor de Deus pela sua igreja, de falar do amor de Cristo pela sua noiva, de falar do amor de Jesus pela a igreja do Senhor. E quando se fala de amor, faz-me relembrar o episódio escrito, narrado nos livros, em que um pastor, pregando numa igreja de 500 pessoas, no momento eufórico do conclave espiritual, no momento avassalador, em que o Espírito Santo tomava a igreja, todos estavam ovacionando o nome de Deus em línguas estranhas, em cânticos, em profecias, em choros, em gritos. Se ouve no meio da igreja um grito diferenciado de um espírito maligno que estava no corpo de uma mulher, e ele gritava, e ele esperneava e quebrava bancos. Então o palestrante desce do altar e vai pelos corredores da igreja e diz: não toca nessa mulher,
E ele vai com uma irmãzinha lá atrás. E quando ele chega perto desta irmã, ele abraça aquela irmã e começa a chorar no ombro dela. Ela é uma das irmãs mais simples da igreja. E ele abraça ela, ele começa a chorar no ombro dela e diz: irmã, ora por mim, porque eu preciso da tua oração. Eu preciso que o meu ministério cresça. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso ser firme com o Senhor. Eu não posso cair. Ora por mim. Aquele irmão começou a chorar no ombro daquela irmãzinha. E aquela irmãzinha colocou a mão na cabeça daquele pastor renomado e começou a profetizar. Começou a orar por ele. E quando o diabo solta um grito dentro da igreja dizendo: para, eu não aguento, eu não suporto o amor, eu vou sair daqui, porque eu não suporto o amor. Observa, meu amado, que quando se fala de amor, estou falando não do amor eros, porque o amor eros é um amor atrativo, é um amor carnal. Eu estou querendo casar com ela porque eu achei ela bonita, seus olhos, seu cabelo, seu corpo. É o amor eros, o amor carnal. Quando eu falo do amor filos, estou falando da comunidade. Estou falando da união que nós vamos ter agora nesse encontro. Nós estamos todo mundo ali juntos, como está aqui agora, é o amor filos. Mas quando eu falo do ágape, eu estou falando de algo patentoso, algo, amados, que vai acima, algo subliminar, algo tremendo. Estou falando aqui sobre algo relevante, e uma relevância assustadora. Estou falando de algo que é inimaginável. Jesus obedecendo às leis dos homens, Jesus submetendo à lei dos homens, Jesus submetendo a doutrina, a covardia, a falsidade, a hipocrisia, Jesus submetendo ao cansaço, Jesus submetendo às dores, o sofrimento, a traição dos seus melhores amigos, Jesus submetendo ao amor egoísta. Vamos atrás dele porque ele transforma a água em vinho. Vamos atrás dele porque ele mata a fome do povo. 5 pães e 2 peixinhos. Vamos atrás dele porque ele cura. Vamos atrás dele porque ele liberta. Vamos atrás dele porque ele abre porta. Vamos atrás dele porque ele livra. Vamos atrás dele porque ele prospera. Vamos atrás dele porque ele vai me dar a bênção. Vamos atrás dele porque ele vai curar. Vamos atrás dele porque ele vai libertar. Vamos atrás dele porque ele vai trazer seu pai de volta. Vamos atrás dele porque ele vai levantar. Vamos atrás. Amor egoísta, amor fingido, hipócrita, amor não verdadeiro. E quando eu falo de amor verdadeiro, eu tenho que lembrar da Sunamita Ramizak. Sunamita Ramizak é o personagem central do livro de Cantares, porque o livro de Cantares mostra 2 personagens, mostra Salomão e apenas Ramizak. Salomão é o personagem aqui da história literária, da história escrita do Logos, e Ramizak também é uma das personagens aqui ditada na palavra e aqui escrita. Ramizak era uma moça muito bonita, porém uma moça simples, uma moça de uma família de camponeses e pastores de ovelhas. Ramizak então nasceu numa família grande. Ramizak nasceu numa família onde tinha vários irmãos, várias irmãs. Ramizak era uma moça linda. Seus cabelos eram compridos, liso, como a lâmpada, era liso, mas liso, que a Bíblia diz que os cabelos dela chamou a atenção de Salomão. Ramizak, ela, por ser da família simples, humilde de pastores, aprendeu a mexer com ovelhas, aprendeu a lidar com as ovelhas, aprendeu ali a mestrar as ovelhas, aprendeu a tosquiar as ovelhas. Era o ofício e a sobrevivência da família. Ramizak começou a se destacar. Ramizak começou a ser uma moça percebida, notada em todo
E a cidade de Sunem era uma cidade que fazia parte da província, ali das cercanias de Jerusalém. Então o pai de Salomão estendeu o seu reino para as várias nações, e entre as nações que ele conquistou e que prestavam-lhe tributo estava a cidade de Sunem. E essa cidade de Sunem, diz a história, que Rabizag cresceu ali na cidade de Sunem. Diz a história que Rabizag tornou-se uma moça linda, uma moça esbéltica. Porém quero aqui dar um detalhe. Lá no deserto, lá no Oriente, durante o dia o sol vai a 50 graus, durante a noite a temperatura cai 4 graus abaixo de zero. Durante o dia, evidentemente que não tinha bronzeamento, não tinha creme, não tinha o aparato hoje da estética, que era uma coisa tremenda. É uma das 3 ou das 4 empresas que mais gera dinheiro no Brasil e no mundo é estética. Lá não tinha o aparato da beleza, da estética, lá era a beleza natural. Então Rabizag, aquela moça branca, passa então a ser queimada pelo sol, passa a ser bronzeada naturalmente, passa a sua pele mudar. Ela era tão branca, mas ao passar mudava as ovelhas do deserto. Ela enfrentava o calor, ela enfrentava o frio, ela enfrentava ali, amado, o choque térmico que há no Oriente. Durante o dia é calor demais, durante o dia 50, 55 graus, durante a noite cai a temperatura, porque o pastor tem que guardar as ovelhas dos lobos, das bestas feras, da serpente que há no deserto. Ela tinha que ser guardada. E a sunamita, a Rabizag, da cidade de Sunem, aprendeu isso muito bem, aprendeu os ofícios dos seus pais, dos seus avós. E Rabizag, ela passa então, amados, a ser interessada por um jovem da aldeia, um jovem da aldeia. E esse jovem também não era um jovem qualquer, era um jovem destacado da aldeia de Sunem. Era um jovem bonito, simpático, belo, seus cabelos cacheados, ele também tinha os olhos azuis. Era algo surpreendente. E um certo dia, os dois pastoreando as ovelhas, levam as ovelhas para beber água. E quando ali ela está cuidando das ovelhas, põe as ovelhas para beber e matar a sede, então os seus olhos se cruzam, os olhos daquele moço com os olhos daquela moça. Cria-se então um vínculo. Eles começam a se apaixonar um pelo outro. De repente, aquele namoro amadurece. Rabizag então fala: chegou a hora de avisar os meus pais. E ele diz: chegou a hora de eu conversar com seus pais. Chegou a hora de nós ter um relacionamento mais sério. Chegou a hora de nós amadurecer este relacionamento. Rabizag, eu te amo. E Rabizag dizia: eu também te amo. Os dois eram pastores de ovelha. E diz a história que aquele moço, ele vai até a casa de Rabizag, vai até a tenda dos pais de Rabizag. Lá estava a família reunida. Lá estavam eles sentados no chão, estavam comendo ervas amargas, estavam ali com o azeite, estavam com o pão feitinho, saindo do forno naquele momento, algumas carnes de cabrito assado. E aí eles começam a comer, se deleitar, tomam vinho. De repente aquele moço levanta e diz: olha, eu vim aqui para dizer para o senhor e toda a sua família que Rabizag me interessa para ser minha esposa. Rabizag é a pessoa que eu quero casar, é com a pessoa que eu quero constituir família. Rabizag é a minha amada. Rabizag eu a quero para mim, e quero que agora pagar o dote de Rabizag. Ela vai ser a minha noiva. E naquela noite então dá-se a cerimônia do noivado, dá-se a cerimônia do compromisso. E ali, para selar aquele compromisso, sai uma aliança. E a aliança que ele dá para Rabizag, ele coloca a aliança no dedo de Rabizag, e Rabizag, a sunamita, coloca a aliança no dedo daquele pastor. E agora
eles começam a trabalhar para o futuro casamento, começam então a se preparar. Agora vem a história de 1 Reis. Na 1 Reis diz a história que Davi se encontra já com certa idade. Davi agora já está velho, Davi está com mais de 100 e tantos anos. Davi contraiu uma doença, e essa doença é uma doença dos ossos, uma doença que ele não se aquece. Toda a medicina da época de Israel foi toda ela aplicada naquela doença, e não conseguiu curar o grande rei de Israel, o renomado rei Davi. Então busca medicinas orientais, busca medicina de outros países, e todos os médicos, não só de Israel, mas como de todas as nações, desenganam o grande rei, o rei Davi, a estrela de Israel. Naquele momento então ele é desenganado, aquela doença era crônica, estava nos ossos, à noite ele tremia, batia o queixo, os seus ossos, havia uma febre tremenda, e o rei não podia passar por aquilo. Era um rei renomado, era um rei amado, e os seus conselheiros: o nosso rei não pode sofrer da forma que está sofrendo, o nosso rei ele não pode padecer da forma que está padecendo. E então os conselheiros reunidos com os grandes generais e a família real diz: meu pai não pode ficar assim, faça alguma coisa. Diz: não há solução, nós pomos tudo qualquer coberta, seu pai não se aquece. A única forma é buscar no reino do seu pai uma donzela que seja virgem, uma donzela pura, para estar aquecida para Davi estar aquecida nos seus seios. Vamos buscar uma donzela. Então abaixa-se um decreto, o primeiro concurso de beleza acontece em Jerusalém. Abaixa-se um decreto, aí Davi com o seu anel ele sela aquele decreto, e estava escrito no decreto: busca-se em Israel as virgens mais belas e as donzelas mais bonitas do reino de Davi. E a mensagem correu em todo o reino de Israel, em todas as províncias que estava submetida a tributos ao grande rei Davi. E esta mensagem, alguém vem cavalgando em alta velocidade a cidade de Sunem. Chama-se então um dos satrapas, e veio o satrapa, que era o prefeito, e quando ele vê a comitiva real do governo, ele assusta, e ali a comitiva real abre o pergaminho e começa a ler o decreto abaixado. Então é obrigado a todas as donzelas, todas as moças se prepararem para ir para o palácio, e ali eles escolhem, e entre aquelas moças, quem estava no meio, quem é que estava ali, quem é que destacava, quem é que surpreendia sua beleza, formosura de rosto, de corpo, seu rosto torneado, sua pele dourada, seus olhos castanhos, seus cabelos castanhos compridos. Quando eles olham e dizem: todas essas aqui vai, entre elas estava a sunamita, a Rabizaque, da cidade de Sunem. Quando ela é escolhida, ela diz: não, meu Senhor, há um engano, eu não sou a mais bonita, eu não sou a mais bela. Disse o conselheiro: você vai ter que ir para o palácio. Se for escolhida, ficará lá, porém se não for, voltará para a sua casa. Ela disse: eu posso despedir da minha família, eu posso despedir de todos os meus parentes. Ele disse: te dou uma hora. Aonde que Rabizaque foi? Ela foi ao encontro do seu amado. Ela foi ao encontro do seu amado, e ela vem em pranto e choro, e o pastor das ovelhas olha para Rabizaque de longe. Será que aconteceu alguma coisa com meu sogro? Será que aconteceu alguma coisa com o rebanho da minha noiva? Será que abateu sobre ela os sequestradores, os ladrões, os assassinos? E ela vem correndo e pula no pescoço do seu amado e começa a chorar. Ele espera ela desabafar em pranto, e ele diz: minha amada, o que aconteceu? Diga para o seu amado. Ela disse: oh meu amado, eu fui escolhida,
separada. Pai está no palácio. E se eu for escolhida para cuidar do rei, eu terei que deixá-lo. Deixarei os meus pais, deixarei as ovelhas, e terei que deixá-lo. De repente, aquele amado, o pastor das ovelhas, começa a chorar, e ele olha para o seu dedo e diz assim: quero ver na tua mão. Ela estende a mão e diz: o que é isso que você colocou no teu dedo? Ela disse: uma aliança. Ele olha para ela e diz: eu quero saber, pode passar o tempo que for, tu és a minha amada, e quero saber se você vai se manter fiel a mim no palácio, porque ela é outra vida. Se porventura tu for escolhida, cuidado do rei. Não sabemos quanto tempo o rei vai durar, mas você pode se contaminar pelos galantejos, você pode se contaminar pelo glamour, você pode se contaminar pela riqueza. Eu te pergunto, essa aliança vai ter peso? Ela olhou para ele e disse: o amor que eu tenho por você não é hipócrita, é puro. Espera, pois eu voltarei para ti. Isaac foi, amados, para o palácio, passou por um processo de beleza, listar as suas unhas, tirar os pontinhos, escovou os seus pés feridos pelo calor da areia, listar os seus pés cheios de poeira, começaram a dar um banho de beleza. Toda a química da época passaram em seus cabelos, todas as pinturas passaram no seu rosto, nos seus lábios, colocaram brincos de ouro. Quando Rabisag passa pelo salão de beleza, já a sua beleza, que era beleza, se multiplica de tanta bela que ela era. Mas aí havia moças muito lindas e belas, e o que acontece? Chega o dia dos conselheiros escolher a moça mais pura e mais bonita. Rabisag ela não queria nem ser notada, e ela pensava: eles não vão dar liga para uma camponesa, uma pastora de ovelha, que é isso? Eles não vão nem prestar atenção. Aqui tem moças bonitas, aqui tem moças de linhagem real, aqui tem moças de fazendeiros, aqui tem moças de pessoas empresárias em várias cidades em Jerusalém. Eu sou uma camponesa, pastora de ovelha, e ela tranquila, e de repente vai chegando a hora. A província do sul passou, a província do norte passou, a província do leste passou. Quando chega a vez da cidade de Sunem, vem várias moças, entre elas está Rabisag. E quando Rabisag se aproxima da mesa de conselheiros, eles olham para Rabisag, olham um para o outro e olham para Rabisag, e eles começam a escrever. Rabisag, assustada, porém sabendo que não ia ser escolhida, acabou o concurso, chegou a hora de dar a notícia. Quem foi escolhido? Rabisag. Quando Rabisag ouve o seu nome, da cidade de Sunem, no oeste de Israel, das províncias de Sunem, das pastoras de ovelhas, Rabisag, a sunamita. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis. Olha o que eu acho nessa história, pastor. É tremendo, né? 1 Reis, capítulo 1. Aqui, ó. Vou só ler para você ver que não é algo. Sendo o rei Davi já velho, 1 Reis, capítulo 1, entrado em dias, envolvia-se com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: por
Procure-se para o rei nosso Senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso Senhor se aqueça. Procuraram por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam ela, a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Está vendo? Não estou inventando história de carochinha. Olha para mim agora, só para você ter uma noção do que é história. Olha para mim, que eu quero resumir aqui rapidinho. Aqui já contou que Abisag foi escolhida. Abisag levava o rei nos seus braços. Velho Davi, cansado, afadigado, doente, Abisag cuidava do rei. O rei não a possuiu. Agora olha para mim. O rei morreu. Davi morreu. Quando Davi morreu, quem é escolhido? Salomão. Diz a história que os cabelos de Salomão eram entrelaçados com fios de ouro. Não era fraco, não. O camarada era de uma beleza tremenda. Buscou Deus, o seu pai, e assim Deus prosperou Salomão do seu reino. Salomão cresceu sobremaneira tão grande que a sua fama voou para os confins da terra, a sua sabedoria. Uma certa vez sai da Etiópia uma rainha chamada Rainha de Sabá, percorre 1.500 quilômetros, chega à capital de Israel, tem uma audiência com o rei, e ela pega, deixa eu ver aqui, amados, deixa eu ver se dá aqui, é uma pena, deixa eu ver aqui, ela pega uma flor, e lá embaixo, o rei lá em cima no seu trono, ela chega para Salomão, e numa distância bem grande, bem longe, ela disse: meu rei, meu senhor, dominador de todos os reinos, em sabedoria e conhecimento, sou a rainha de Sabá, fui bem tratado, descansei, e agora estou tendo audiência com o Senhor. A minha pergunta é, porém, essa rosa é verdadeira ou falsa? Rainha de Sabá, ela mandou o seu artesão fazer uma réplica tão perfeita de uma rosa, que até hoje não se enganaria. Quando você visse essa rosa, você ia dizer: verdadeiramente é uma rosa. Que rosa mais linda! Mas não era uma rosa, era algo artificial. Salomão ficou turbado, e quando ele olha para aquela rosa, ele tem certeza que aquela rosa é verdadeira. E por que a pergunta se ela é verdadeira ou falsa? Por que ela está fazendo essa pergunta? A rosa é verdadeira? Porque não tinha como. O artesão foi tão perfeito, mas tão perfeito, que a rosa era verdadeira. Só que a janela de Salomão foi durante o dia, a audiência estava aberta. Diz a história, não tem isso na Bíblia. A janela estava aberta, então entrou uma abelha. A abelha começa a voar, então Salomão tira o rei, tira os olhos da rainha de Sabá e olha para a abelha. E a abelha vai, me acompanha isso mais, senta na rosa verdadeira dos outros que tinha lá e pega a nectar das rosas. E Salomão observa a abelha, e aí a rainha de Sabá diz: meu rei, meu senhor, soberano em sabedoria em toda a terra, por que demoras? A rainha de Sabá não viu a abelha, e de repente a abelha vai e pega uma nectar daqui, uma nectar dali. De repente a rainha de Sabá está com a rosa assim, e Salomão observa que a abelha sentou na rosa da rainha de Sabá. E quando Salomão observa que a abelha sentou, porém não ficou, porque não existia néctar.
era uma rosa falsa, não tinha néctar, e a abelha sempre sai uma vez. Salomão levanta e diz: essa rosa é falsa, ela disse: é impossível. De todos os reinos que eu passei, todos falaram que era verdadeira. Agora reconheço que o Deus soberano, o Deus da sabedoria, o Deus dos meus pais, o Deus de Israel, é o Deus da sabedoria. Preste atenção. Salomão enriquece. Agora os acordos partidários bilaterais. Salomão queria paz. Ele casa com a rainha da Filícia. E a rainha da Filícia traz os seus deuses. Salomão começa a levantar altares aos deuses da rainha da Filícia. Começa a levantar nos bosques altares que não é de Deus. Salomão se corrompe. Olha para mim, estou resumindo. Salomão passa a ter, sabe quantos? 700 princesas e 300 concubinas. Salomão se corrompe na área sexual. 700 princesas e 300 concubinas. As concubinas eram as prostitutas que tinham 300 e 700 princesas. Sunamita estava no palácio. Um belo dia, Salomão começa a andar nas partes baixas do palácio, porque a Sunamita estava nas partes baixas do palácio. E quando ele passa pelas partes baixas do palácio, ele vai até o vinteiro. E no vinteiro, diz aqui em Cantares de Salomão, que ele começa a andar pelo vinteiro, aonde ele extraía o mais puro vinho do rei. E lá, olha para mim, você vai assustar, lá somente as virgens vestidas de branco, descalça naqueles tambores feitos de madeira, era colocado a uva e as virgens descalça. Salomão era enjoado, somente as virgens que poderiam dar o puro vinho, as virgens, e elas ficavam ali com o vestido branco e amassando no vinteiro de Salomão as uvas. Salomão começa a passar pelos corredores de vinheteiros, ao lado direito e lado esquerdo estavam as donzelas. Quem que ele vê? Sunamita. E ele observa que no espremer das uvas, o vestido da Sunamita não tem uma sequer gota de mancha. É impossível, mas ela não tinha. Salomão manda levar ela para o palácio. Capítulo 1 de Cantares. Ninguém entrava na presença do rei sem colocar o cetro. Salomão prepara um jantar e põe a Sunamita para sentar na cabeceira da cama, na cabeceira da mesa, e ele na cabeceira da outra mesa. Salomão manda vestir Sunamita. Ele diz: essa aí vai ser uma das minhas concubinas. Igreja, não esquece que a Sunamita tinha o quê? Ela tinha o quê? Salomão chama ela, coloca o cetro, ela entra para dentro da sala real. Salomão começa a falar dos seus provérbios de sabedoria, algo tremendo na sua eloquência, na sua oratória, algo que chamava a atenção. E então Salomão levanta, põe a mão na mesa e olha para a Sunamita e diz: a metade do meu reino eu te ofereço, por você ser a primeira concubina, a principal. Eu quero uma resposta sua. A metade desse reino eu lhe dou, toda a riqueza desse reino. Salomão abriu os tesouros que ele não abriu para a rainha de Sabá, que já era esposa dele. Salomão mostra todos os vestidos reais que veio do Egito, da Grécia.
da Antioquia. Salomão mostra todas as vasilhas de ouro dos seus banquetes. Salomão mostra a riqueza do reino. Não havia décimo público, porque ele tinha muito ouro e muita prata. Ele disse: a metade de tudo isso te darei. A sunamita, olha para mim que eu estou resumindo, ela com a cabeça baixa na mesa. Salomão ergue e diz: me dá uma resposta. Quer ser a minha primeira concubina? Sunamita está de cabeça baixa. O que será que a sunamita está pensando? O que será que a sunamita vai responder? Uma moça pobre, humilde, agora vai se tornar a primeira concubina. Sunamita está de cabeça baixa, está dizendo a história. Salomão vê que ela demora. Salomão diz: Sunamita, eu resolvi, você não vai ser minha concubina, você vai ser a minha primeira princesa. A primeira princesa tinha mais direito que a concubina. Ele disse: agora não é metade do rei, agora é todo o rei é teu. Dá-lhe uma resposta, Sunamita. Sunamita, de cabeça baixa. Ele disse: por que ela demora em responder? O que ela estava pensando? O que a sunamita passava pela cabeça dela? Meus pais são pobres. Eu posso tirar os meus pais da pobreza, morar no palácio. Meus irmãos, machucados pela vida, morando na terra soprando. Meus pais, uma vida difícil. Ela de cabeça baixa. Silêncio total no palácio. Responde-me, sunamita. Quando ela lembrou da pobreza dos seus pais, olha para mim. O brilho da aliança resplandece nos seus olhos. Ela lembrou do seu pastor de ovelha. Quando ela lembrou do seu pastor de ovelha, ela bate na mesa, levanta, enxuga as lágrimas dos olhos. Então ela fala o que está escrito no capítulo 6, no versículo 3. Ela levanta com uma decisão. Salomão se alegra e disse: jamais uma mulher se negou a mim, jamais uma mulher me rejeitou. Essa aí está no papo. E então Salomão, com seus galantetes, ganhei. Essa está no papo. Ela levanta, firma-se as mãos na mesa, enche o pulmão. Capítulo 6, verso 3. Joguei uma resposta ao grande rei. Ele disse: diga, porque eu já sei a resposta. Ela disse então: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aplauda Jesus direito. Salomão assusta, bate na mesa, a porta se abre, o soldado já vem com a espada na mão. O que foi, meu senhor? Ele sai todos. Aí ele pergunta para a sunamita: quem é o seu amado? Versículo 3, parte última: ele pastoreia entre os inimigos. Essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja amada. Salomão disse: ele é pastor.